Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês algumas dicas sobre a pronúncia das palavras em português, no português do Brasil. E então, se você está aprendendo português, fica comigo até o final desse vídeo para você melhorar a sua pronúncia. Eu sou Graziele e esse é o meu canal Português with Graziele. Então, vamos lá ao vídeo. Primeiro vamos ver o som do R. Primeiro é o som do H, é um som feito com a garganta, H. Ou o som do J, do espanhol. A gente tem esse som quando são dois R's entre duas vogais, por exemplo, carro ou cachorro, é suave com a garganta, carro, cachorro. Ou no início da palavra também, a gente fala, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio. Segundo caso do R é um R só entre duas vogais. Então, por exemplo, caro, caro. A gente tem carro, que é o automóvel, ou caro. E terceiro caso do R é no final da sílaba. Por exemplo, carta, carta. Ou porta, porta. Mas vale lembrar que essa é a pronúncia no Rio de Janeiro, tá? Então, isso depende também de cada região do Brasil. O som pode variar. Em São Paulo, por exemplo, pode ser porta, não sei falar direito. Ou no interior, porta. No interior de algumas cidades, de alguns estados do Brasil, tem esse som, porta, carta. E no final da palavra, principalmente nos verbos, o R é fraco, a gente não pronuncia o som do R. Então, por exemplo, eu vou falar, vou comer. Ou a gente pronuncia muito fraquinho, vou falar, vou comer. Ou, em geral, as pessoas não pronunciam, vou falar, vou comer. Tá bom? Depois, vamos ver a letra S. No início da palavra é normal, sopa. E dois S's entre duas vogais, a gente também tem esse mesmo som. Por exemplo, sucesso, professor, sopa, sucesso, professor. Então, esse som em português são dois S. O segundo caso da letra S é o som do Z, que é um S entre duas vogais. Por exemplo, casa, coisa, casa, coisa. E o terceiro caso da letra S é o S no final da sílaba, ou no final da palavra. E esse pode ser um pouco polêmico, porque como eu sou do Rio de Janeiro... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A gente tem uma pronúncia, um sotaque bem específico. A gente tem uma pronúncia bem específica para a letra S. Então, por exemplo, eu falo festa. Ou escolas. Esse é o que mais caracteriza o sotaque carioca. Mas, na maior parte do Brasil, o som do S é normal. Festa, escolas. Então, depende, você decide se você quer falar como carioca ou se você quer falar como nas outras partes do Brasil. Depois, outro som é o som da letra L no final da sílaba ou no final da palavra. Então, por exemplo, a gente fala Brasil. Não é Brasil, é Brasil. Ou alto. Também, alto. Brasil. Outro detalhe também da pronúncia do português é que a letra E no final tem som de I. No final das palavras tem som de I. Então, por exemplo, nome. Graziele, meu nome. Meu nome é Graziele. Então, o E no final tem som de I também. O O no final das palavras tem som de U. Então, por exemplo, a gente fala obrigado e não obrigado. O mais natural para a gente falar é obrigado. O menino, menino. Depois, vamos ver agora o som da letra T. A gente lê tá, té, ti
to, tu. Então tem que ter atenção com o T com I, que se lê ti, como tica em espanhol, ti. Esse é o som do T com I em português. Então, por exemplo, tigre, tigre, ou dente, dente. E depois o som da letra D. A gente lê da, de, di, dó, du. Então, também, o D com I se lê di. Então, por exemplo, dia, dia, bom dia. Ou dificuldade, dificuldade. A gente tem também um som especial, que é o som do CH. O som do CH é como sh, como show, por exemplo. Então, chá, chave, é com sh. E depois, um som que é bastante confuso para muitos estudantes, para muitos alunos de português. É o som do G e do J. O som do G e do J pode ser G ou J. Vamos ver então. Por exemplo, viagem, gente, jarro e jogo. Esse é o som do J e do J. O J sempre tem esse som em português. E o som de G, que é, por exemplo, gato, guia, gol, tá bom? O som do NH tem o som do nha do espanhol. Então, por exemplo, unha, unha. Ou dinheiro, dinheiro. É como nha, beleza? E por último, o som do LH. LH tem som de lhá. Lhá, lhé, li, lhó, liu. Por exemplo, olho, olho. Ou ilha, ilha. Bom, gente, então é isso. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com a pronúncia do português, mas a maior dica que eu posso dar é que vocês tentem pronunciar. Assistam esse vídeo, voltem, pausando, repetindo comigo as palavras, ouvindo e repetindo. Tentem falar com seus amigos brasileiros ou com seu namorado, sua namorada, marido, mulher, etc. Para praticar, porque a melhor forma de você melhorar a sua pronúncia é você falando, não tem jeito, né? E ouvindo também música, vídeo, filmes, séries em português, tudo isso vai ajudar. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui e sugestões de novos vídeos, de temas, de dúvidas que vocês têm em português, para que eu possa ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.